Olá, pessoal. É um prazer muito grande estar aqui com vocês novamente. Eu sou Eliana HC de Castro, eu sou a diretora-presidente de CT Vidas, eu sou PhD, e nós temos feito algumas palestras que tratam de assuntos extremamente importantes, de um projeto, referente a um projeto que nós estamos trabalhando, que é o projeto Ser Mais, que é em parceria com a Secretaria de Direitos Humanos. E é um prazer muito grande trabalhar, sabe, com esses assuntos, porque eu acho que a cada live a gente cresce um pouco mais, a gente aprende um pouco mais. Então, nós aqui da live também estamos aprendendo um pouco mais, porque cada uma aqui vai colocar o seu ponto de vista. O aprendizado é para todos nós a todo momento. Eu só peço para vocês que vocês deem o like, acione o sininho e se vocês puderem compartilhar com amigos, nós vamos ficar muito felizes com isso. Eu estou aqui com a Belisa. A Belisa é coordenadora de um SEI do CT Vidas. Ela adora muito trabalhar com essa área e ela é terapeuta do inconsciente. Belisa, fala um pouquinho o que que é a terapia do inconsciente. Olá, Eliana. Oi, Kátia. Oi, pessoal. Obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz por estar aqui hoje falando com vocês sobre terapia e um pouquinho sobre coordenação pedagógica. A terapia do inconsciente ajuda a enfrentar desafios emocionais e ajuda também a encontrar cura para situações que não acreditamos ser possíveis. Quando a gente já está bem desanimado, sabe, bem descrente de tudo. É comum as pessoas dizerem que fazer terapia, né? Os terapeutas costumam falar que fazer terapia é similar a segurar as mãos de um bebê e ensiná-los a andar, né? Porém, a gente ensina a andar com amor e com força, que isso também acaba trazendo um pouco da constelação familiar, que ela traz o amor e força, o amor da mãe e a força do pai. E quando falta um deles, ou um dos dois, acabam surgindo as crenças, que é o tema que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje, né? E quando eu comecei a estudar terapia, comecei a entender mais, descobri um pouquinho mais, eu descobri dentro de mim um objetivo, que era ajudar algumas famílias com a educação dos seus filhos de forma compreensiva e parental. É aprender a respeitar a criança como uma pessoa, né? Uma criança que tem medo, que é insegura, que tem vontade e que às vezes ela só precisa ser ouvida. O assunto é muito envolvente, né? E ele tem muitas ramificações, né? A Kátia, a nossa querida Kátia, a Kátia Stroder, ela é conhecida, né? Ela é astróloga, facilitadora sistêmica, e eu já fiz uma terapia com ela, uma constelação na água, que eu Que simplesmente bom. adorei. Eu indico para todo mundo, já indiquei clientes para ela. Eu tenho o maior orgulho de indicar as pessoas para ela. Querida, fala um pouco do seu trabalho, da sua formação. Sim, claro. Então, meu nome é Kátia, da Astrodera. Agradeço o convite de vocês, porque participar de educação é sempre muito rico, né? Então, a minha base todinha do meu trabalho é astrologia, né? Então, eu sou astróloga e trabalho com constelações familiares. E as constelações familiares têm muito a ver, né, com a nossa base, né? Porque a escola, ela orienta, mas a base todinha da educação vem de casa. E hoje isso está tão controverso, né? Porque os pais trabalhando fora acham que de repente você manda o filho para a escola e está tudo na mão deles lá, né? Então é muito grande esse trabalho. A constelação familiar tem muito a agregar à educação. Eu acho que tudo se complementa. Né? Com certeza, concordo com você. Então, queridas, me fala uma coisa. A Kátia falou de um ponto muito importante, que hoje os pais têm passado a responsabilidade da educação dos filhos à escola, né? Eu gostaria de saber, assim, gostaria que vocês me apontassem, se for possível, quais são as crenças, tá? Que pode, a partir desse trabalho do pai, dessa transferência de responsabilidade, quais crenças podem ser desenvolvidas nos alunos, nos filhos? Vocês saberiam dizer algumas? Sim, sim, Eliana.
quando a educação de uma criança é delegada, principalmente a escola, sem um acompanhamento direto, né, ou consistente de uma mãe ou da família em si, várias crenças podem se enraizar e acaba influenciando a visão da criança de si mesmo e do próprio mundo ao longo da vida. A gente pode colocar como exemplo assim, né? Eu não sou prioridade. A criança ela pode se sentir que não recebe atenção suficiente em casa e pode levá-la a acreditar que não é importante o suficiente para que os outros invistam seu tempo nela. Essa crença pode surgir como uma dificuldade em se valorizar. Eu não sou digno de amor e atenção, né? Chamamos essa crença de crença de desvalor. Outro exemplo que eu posso dar para vocês aqui também é assim: sou responsável por mim mesmo. Desde cedo, a criança aprende a tomar decisões sozinhas. E o que pode criar uma crença de autossuficiência ou de isolamento emocional. Embora, né, isso parece ser uma frase super positiva, né? Eu sou responsável por mim mesmo, eu dou conta de tudo sozinho. Em alguns aspectos, pode se tornar difícil pedir ajuda ou confiar em outras pessoas, gerando dificuldade em criar conexões com pessoas e até mesmo relacionamentos. E também, quando a gente pode falar assim, o mundo é um lugar competitivo. Sem um lar que ofereça o acolhimento emocional e suporte, a criança ela pode começar a enxergar o mundo como um lugar em que precisa se virar sozinha. Esse senso de desamparo pode gerar um medo constante de falhar. E a criança ela pode se sentir rejeitada. E isso leva com que ela se proteja emocionalmente e possa enxergar a vida de forma defensiva, né? Ela está sempre na defensiva. E eu usei esses exemplos que eu acho que se encaixam melhor na educação pública, né? Nas crianças que nós temos aqui na creche. A maioria das crianças, elas se sentem assim, elas acabam passando de fase por se sentirem assim, desamparadas. Uma vez que eu, enquanto filha, né, é, entendo que a responsabilidade da minha educação não é dos meus pais e sim da escola, eu posso desenvolver uma crença que eu não preciso dos meus pais, que a escola é mais importante da minha vida do que a educação dos meus pais. Por exemplo, né, seria uma crença, tá? Uma base de fortalecimento positivo ou negativo. Ou então eu poderia pensar o seguinte: olha, puxa, meus pais não se preocupam nem um pouco comigo. É tanto que eles me passaram a deixar a responsabilidade da minha educação com a escola. Então, meus pais não se preocupam comigo. Seria uma outra crença, que dessa crença vai trazer uma série de problemas futuramente, né? Eu não tenho família, ninguém, não tenho com quem contar, eu sou sozinha. Vocês entenderam? Então, é nesse sentido. Então, essas crenças, né, uma vez adquiridas, porque as nossas crenças vêm lá de trás, né? Vem da nossa base mesmo, dos primeiros anos de vida. É claro que com o passar do tempo, a gente vai modificando, vai transformando, mas até a gente conseguir fazer tudo isso, a gente já sofreu muito. E depois a gente vai para a constelação familiar, vai para terapia e a gente vai tentando se autoconhecer, de saber exatamente o que está acontecendo conosco. Eu já passei muito por isso, né? Eu vim de uma educação italiana altamente repressiva, dificílima, né? E eu tive que trabalhar muito no sentido de me renovar, né? De me transformar numa outra pessoa, porque as crenças que eu desenvolvi lá atrás me traziam dificuldades de relacionamento, dificuldades de viver a vida intensamente, né? Uma falta de crença, de acreditar na minha capacidade. Então, acho que em cima disso a gente pode falar de algumas crenças que podem ser positivas ou negativas e como que elas foram ou podem ser adquiridas. Eu não sei se eu consegui me fazer bem clara com relação a isso. É assim, quando nascemos, né, somos como se fosse uma folha de papel em branco, né?
E aí, conforme a gente vai crescendo, o mundo, as pessoas, a escola, elas vão depositando as suas crenças que a gente leva como verdade absoluta, né? Talvez essa questão da escola, ela entraria, é, talvez como as crenças que a gente chama de hereditárias, intermediárias, né? Que causam impactos profundos, que causam traumas mesmo, assim, que precisa ser tratada com terapia, com constelação, devido à ausência, né? É, é, por exemplo, eu não tenho nenhuma recordação do meu pai na escola. Não tenho, né, em reunião de pais, ainda, né, porque quando eu era criança, ainda fazia festinha, né, apresentação. Eu não tenho nenhuma recordação, porque o meu pai foi um pai muito ausente. E depois de muitas imersões, algumas constelações, eu vim descobrir que a minha dificuldade que eu tenho em alguns relacionamentos de manter os meus relacionamentos, ou até de buscar pessoas muito parecidas ao meu pai, vem dessa ausência, né? Então, assim, eu não sei se é isso que você tá tentando Sim, dizer. Elisa, exatamente, são crenças, né? Que a gente vai adquirindo, que ela vai se formando no decorrer das nossas vidas. E elas podem ser positivas ou negativas, né? Dependendo de como nós estamos interpretando uma situação em determinado momento. É. E a ausência do pai, ela. Eu acho melhor você da constelação, Kátia, falar melhor. Que constelação eu ainda estou aprendendo. Então, o que eu falo sobre isso, né? Nós temos na família raiz a nossa base todinha do modelo social que a gente vai viver, né? Como que a gente vai se relacionar, como vai ser com os nossos colegas de escola, futuramente de trabalho. E o primeiro modelo social que a gente tem é a família. Então, a família, a gente entende que o ideal, né, seria uma estrutura perfeita, mas ninguém tem essa estrutura perfeita, né? Então, o que a gente tem hoje? Às vezes, uma família, como a própria Eliana disse, né, mais que repressora, que é sempre por amor, né, por cuidado, excesso de carinho, medo de levar o filho para a vida. E essas leis da constelação, que é a hierarquia, a compensação, né, a troca, vai fazendo o quê? Com que a criança tenha dentro de casa o primeiro modelo social, que são as crenças que ela vai levar para a escola. Então, o que hoje eu me preocupo bastante, porque eu acho assim, antigamente as famílias tinham uma estrutura que tinha mãe em casa ou avó mais próxima, e hoje, com a mulher no mercado de trabalho, as crianças passam muito tempo na escola. Mas a base é extremamente importante, porque é da base que vai criar a árvore, que vai criar as folhas, os galhos e toda a estrutura. Então, o primeiro modelo que a criança entende por se relacionar, pela troca, pela hierarquia, como respeitar um professor. Uma coisa que me chama muita atenção, apesar de eu ter 56 anos, eu tenho 2 filhos adolescentes, né? E quando você chega hoje na escola para falar com a professora, né? Eles olham para a gente assim com certo temor, porque que lugar que é o professor? Aonde está esse lugar que antes, né, quando eu era criança, o professor era extremamente respeitado. Imagina, se eu chegasse em casa com É alguma reclamação, verdade. eu tinha a seguinte pergunta: o que você fez? O que você fez de errado? É, Hoje não. Hoje o professor ele vem com temor falando com você. Então é bem preocupante isso, né? Que seres humanos a gente está criando para o mundo, né? Que humanos que a gente está preparando para esse mundo? Porque hoje, quem é a hierarquia da criança? É o professor, que ele tem que respeitar, ele tem que tá ali a situação de uma pessoa numa posição que está para ensinar ele as coisas. Ele pode questionar? Sim, deve. Eu acho que isso faz parte da evolução. Mas questionar sempre com respeito, esse tipo de relação é o que essa nova geração está levando para a vida, para o mercado de trabalho. Eles entram, passam por um processo seletivo e depois de um mês, olha, gostei. E está tudo certo. Então, como será que vai ser? Que geração é essa que a gente está criando? Né? Quais são as crenças? Eu entendo que a vida é sempre por amor e para evolução.
mas acho que tem algumas regras básicas que fazem a formação e a segurança do ser humano. E eu acho que é esse tipo de crença que as famílias têm que ter um pouquinho de cuidado. O que que elas estão passando para os filhos, né? Porque os pais não duram a vida toda, né? Que ser humano é esse que você está colocando aí no universo, na vida, e como vai ser isso futuramente? O que que você acha disso, Eliana? Nossa, eu concordo com você, né? E também acrescento, né, é que os pais, eles às vezes não imaginam o problema que eles vão despertar no filho lá na frente, né? Sim, Porque eles estão achando que, por exemplo, que ele não tendo muito tempo para o filho, ele lá na frente vai compensar com presente, né, com uma viagem, com algo que possa deixar o filho alegre e bem. Mas isso nunca vai corrigir toda aquela crença que ele desenvolveu, desculpa, gente, aquela crença negativa, sim, né? Aquela crença que, de uma certa forma, ele se sentiu abandonado. Não era a intenção dos pais, com certeza, abandoná-los, de forma alguma. sim, Mas eles interpretaram, né? Ele, ela, interpretaram dessa forma. Porque que foi como eles se sentiram, né? Então, a Belisa colocou aí que ela não se lembra do pai dela ter ido na reunião da escola. Bom, meu pai tampouco nunca foi, era sempre a minha mãe. Eu acho que isso foi sempre um privilégio das mulheres, né? E é claro, uma educação machista, né, a gente advém de uma educação machista, e logo a mulher é quem cuida dos filhos, né? Então, a gente lá de trás, nós passamos por isso. Isso está mudando um pouco agora, né? Tanto o homem quanto a mulher participam ativamente, né, da vida do filho, claro, quando querem, né? Ou quando é possível, né? Porque hoje nós temos um outro problema também, que é o medo do papai ou da mamãe de perder o emprego. Então, muitas vezes eles também não vão, né, à reunião do filho, porque eles têm medo de faltar no emprego, de perder o emprego, de não saber o que fazer. Eu já conversei com pessoas que me disseram isso. Olha, Eliana, eu não vou na reunião do meu filho, eu mando alguém, eu mando a minha prima, meu tio, minha irmã, minha mãe, a própria mãe, porque eu não consigo ir, porque eu tenho medo de perder meu emprego, né? E hoje o emprego da gente é algo de muito valioso, né? Porque nós passamos por uma pandemia e o que nos restou é isso agora, né? sim, Então, os pais, eles têm que lidar com a fragilidade deles, né? E essa fragilidade, muitas vezes, não faz com que eles possam entender, com que eles entendam, né, que o filho, né, está muito mais frágil ainda, porque ele às vezes não consegue o equilíbrio, né, da situação para passar para o filho. E às vezes, menina, sabe o que eu acho? Que é até uma falta de explicar para o filho, mesmo quando é pequenininho, parece que ele não entende, mas ele já entende. De você falar, filho, olha, eu não estou podendo ir nessa reunião porque é o meu trabalho, eu não posso perder meu emprego, ou qualquer coisa desse tipo. Mas às vezes também eles entendem, né? Eles acham que o filho não precisa saber, né? Ele não vai entender, não adianta eu falar. E ele acaba não se expressando corretamente com o filho. E isso traz um monte de problemas lá na frente, né? A gente pode ver que, por exemplo, os adolescentes de hoje, claro, toda regra tem exceção, não são todos, respeitando tudo isso daí, mas eles estão muito instáveis, né? Como você falou, Katia, eles trabalham um mês no local e vão embora, não gostam. E às vezes não se adaptam, porque eles foram acostumados a se sentirem sozinhos. Então, naquele ambiente onde eles estão, aquilo não é importante para ele, porque ele está sozinho, ele vem sozinho na vida. É uma coisa muito interessante como uma atitude nossa pode gerar uma série de situações difíceis para a pessoa, né? E às vezes a gente não está imaginando que aquilo está acontecendo, que possa acontecer, mas aquilo acontece. Aquilo acontece.
Porque tudo depende de como a pessoa está interpretando aquele momento que ela está vivenciando, como que ela está interpretando aquilo. Então, assim, eu vejo como uma questão muito séria essa, né? A gente até nos nossos livros aqui, tanto do Clube do Bom Atendimento, como o livro do Procer, né? Que esse Procer é direcionado a professores, a gente fala muito das crenças, né? E como que elas podem reverberar na vida da criança, né? Ou de um adulto lá na frente, é claro, mas ela vai crescendo, né? De acordo com as experiências que ele está vivendo, né? Que ela está vivendo. E isso vai crescendo e vai se transformando, e muitas vezes para algo muito triste. E às vezes só com bom tratamento mesmo é que consegue fazer uma transformação, né? Mas para isso, para que essa transformação possa acontecer, a pessoa tem que enxergar que ela tem a dificuldade dela, né? Porque é um Sim, outro ponto também, né, Kátia? Eu acho que você vê isso direto no seu trabalho, e eu acho que ele é muito esclarecedor nesse sentido, é da pessoa entender que ela está daquela forma, porque ela ainda não conseguiu se enxergar, né? Se olhar e ver realmente como é a essência dela. sim. Sim, e existe um paradoxo do que os pais entendem que os filhos são perfeitos, né? Então, o meu filho, né? O seu filho está ali no aprendizado e nunca se esqueça que a maior lição de educação é o exemplo, né? É o exemplo. Sim. E a gente, penso que os pais sempre, por amor, tentam fazer o melhor. Mas a gente tem que procurar ajuda, assim que nem, por exemplo, hoje as escolas estão se adaptando a esse novo momento, né? Você vê as reuniões hoje, tem muitas reuniões online à noite, né? Sim. Com os pais, que você pode participar, você tem acesso nos aplicativos, que você fala com os coordenadores, que você fala. Então, que dá uma abertura maior da gente acompanhar o desenvolvimento das crianças e você também respeitando o teu momento profissional, que você às vezes não pode largar um período da tarde para estar com a disponibilidade para estar à noite, para estar lá na reunião, e à noite você pode estar. Né? Isso eu acho muito importante. E a gente entender que as crianças é o exemplo e o apoio, ela se sentir assistida, né? Então, você perguntar o que aconteceu, porque a coisa mais difícil para uma mãe, para um pai, é falar o não, né? O não é pesado, né? O não soa gostoso, mas o não é aquele limite que ele vai aprender, que lá na frente a vida vai falar muitos nãos para ele, né? É. A vida vai cobrar ele. Se ele não estudar, ele talvez não tenha o desempenho que ele espera na escola, né? Se ele não se empenhar profissionalmente, como vai ser? Então, é o primeiro modelo social que a gente, pelo exemplo, tem que pensar nessas crenças. O que eu estou passando para o meu filho, né? Quando eu chego para ele, eu falo assim para ele e escuto ele, escuto a professora, ou eu vou lá brigar com a professora porque ele veio com uma reclamação? Sem saber realmente o que aconteceu, né? E antigamente tínhamos muitos filhos, hoje tem só um, dois, a expectativa está muito grande em cima das crianças, né? Eu vejo isso também, né? Que o mundo vira em torno deles e isso gera uma certa ansiedade na própria criança, né? E é muito interessante, mas eu vejo que precisa haver, e está ocorrendo em muitos momentos, uma união das famílias com as escolas, como, por exemplo, né, o acesso dos aplicativos que você tem acesso à coordenação, onde as reuniões são online à noite, que você até tem acesso aos outros pais. Eu acho que é um caminho de busca de evolução para todo mundo. É, é. Agora, Kátia, uma pergunta, em cima do que você está falando. Você acha que seria interessante os pais terem consciência disso, as escolas fazerem um trabalho em que pudessem conscientizar os pais sobre o comportamento deles perante aos filhos? Muito, Né? muito. Porque a gente não vê muito isso, né? A gente vê a reunião do filho que vai falar como que ele está naquele momento da escola, como que ele tem sido naquele período. Mas, Sim. né, mas do pai ter consciência de que aquele comportamento dele, né, pode estar trazendo situações difíceis para o filho no futuro, é muito raro, né?
E eu entendo que é muito importante isso, a gente buscar esse conhecimento hoje, né? É, Porque por muitas gerações era aquele negócio, né? Eu fui educado assim, educo meu filho assim, meu filho vai educar o filho dele assim. E hoje a gente vê que o modelo, inclusive da própria estrutura familiar, mudou, né, Eliana? é, Antigamente você tinha seu pai e sua mãe lá aos trancos e barrancos a vida toda. Hoje, de repente, você tem uma madrasta, você tem um padrasto, seus pais um é ausente ou são separados. Então, inclusive, o modelo familiar da estrutura mudou. é, Mas a criança nasce, tem todo aquele contexto, isso não mudou. E como que a gente, nós, né, humanos, vamos nos adaptar a essa nova realidade, que é outra hoje, né? é, Inclusive, né, eu acho muito interessante, muitas escolas não fazem mais homenagem ao Dia dos Pais, ao Dia das Mães, ao Dia da Família, né? Por quê? Porque um não tem pai, outro não tem mãe, outro e criava um certo constrangimento. Então, vamos ter que se adaptar aos novos tempos, mas entender que aquela coisa de mãe, de pai, da origem, né? Isso não muda, né? Você pode não ter muito tempo com o seu filho pela sua vida profissional, mas quando você tiver um tempo com ele, esteja presente. É isso que vai marcar. O pouco que você está, esteja presente, porque é isso que ele vai lembrar, né? A gente hoje tem uma vida muito corrida, mas quando eu percebo que um dos meus filhos está mais carente ou precisa de alguma coisa, outro dia eu ri muito, eu tenho um menino de 15 anos, um adolescente, e ele muito fechado, né, menino, quando eu vejo que ele quer falar alguma coisa ou não quer, está me escondendo alguma coisa, não tenha dúvida, eu vou para o quarto dele e durmo lá. Ele fala, é melhor falar, né, mãe? Eu falei, eu acho que é, né, filho? E daí vai. Cada um tem que achar o seu caminho, que né? bacana! E aí você dorme no quarto dele? Durmo, Se durmo. necessário, dorme. Tudo que ele tem que falar, não sai de lá. Ele fala, ela é chata desse jeito, não tem jeito, isso não vai mudar, ele diz. Ah, que legal! Ô, Foi o jeito que Eliana, eu achei de me aproximar, né? De me É, aproximar. sim. Porque eu falo Muito. assim, olha, filho, é o teu tempo, mas eu tô aqui. Então, a hora que você tiver tempo, então ele sabe que enquanto ele não conversar comigo, eu vou estar lá. Muito legal, uma ideia muito boa, viu? Eu acho que vai incentivar muitos pais e muitas mães a fazerem isso. Porque a disputa com o videogame é grande, viu, Eliana? É A sim. disputa com o videogame é grande, é problemática, é difícil. É um mundo virtual que a gente não tem acesso, né? É, Então, é uma preocupação que meus pais não tinham, né? E que hoje a gente tem, e cada vez mais, né? é. Oi, Belisa. eu acho que a gente podia falar um pouquinho das coisas que acontecem aqui na primeira infância, sabe? Olha, nossa, excelente. Vamos lá. Das crianças de 0 a 3 anos e 11 meses, que é o público que a gente atende aqui, né? Dos papéis invertidos, né? Dessa questão de que hoje é as crianças que mandam nos pais, é as crianças é que ditam as ordens da casa, né? Então a gente vê aí que é uma questão familiar, né? A gente, quando convoca algum pai de uma criança que está batendo muito, que o pai senta aqui na mesa da gente, e que a gente pega e fala assim, ele pega e fala assim, mas professora, ele olha para mim, mas ele me bate, né? Ele grita comigo, ele faz isso com a mãe, ele não respeita nem a mãe e nem o pai, né? Então, assim, se uma criança de 3 anos não respeita a mãe nem o pai, eles não vão respeitar o professor, eles não vão respeitar nem a eles mesmos fora daqui, né? Então, eu acredito que tem uma ausência muito grande, e deveria se fazer um trabalho conosco aqui, com as crianças na primeira infância, né? Talvez com as mães ainda gestantes, na gestação, para que elas entendam essa questão da importância do respeito, já ainda desde pequenininho, porque para nós aqui é muito difícil. Tem situações que acontecem com a gente aqui diariamente, que a gente sabe que é questão familiar, mas assim, a gente não tem com quem falar. Porque a maioria dos pais que a gente recebe aqui também são crianças. Eu posso entrar, dar uma opinião, Elisa? Então, daí a gente entra numa questão na constelação familiar que a gente chama da má consciência, né?
Então, vamos lá, a mãe trabalha o dia inteiro, se sente culpada de não estar o tempo todo com o filho, então, no momento que ela está, ela acha que ela tem que fazer tudo que o filho quer. Ou o pai está ausente, então, quando o momento que está presente é o pai do McDonald's, né? Leva, come tudo de errado, faz tudo o que quer, porque daí ele trabalha a culpa dele. Quando eu falo de má consciência, o que, que é? A má consciência é os pais terem maturidade para falar não. Para falar não. E daí, para você ser adulto, você tem que bancar, né? Então, a má consciência está aí. Você tem a responsabilidade de bancar ou não, de ver o seu filho ficar brabo, de ver seu filho não falar com você, mas você ter a certeza, bancar como adulto, que você está fazendo o melhor por ele. Uma É, vacina dói? Dói. Mas você não vai dar uma vacina no seu filho? Você vai deixar ele correr um risco de uma paralisia infantil? Porque dói. Não, porque é importante. Aquilo é, vai levar para a vida. hum. Então, é isso que a gente trabalha na má consciência, trabalha a sua culpa. É esse trabalho que eu acredito que no futuro tenha que ser feito com os pais. Porque quando a gente tem um filho, não vem com manual. Não. É uma coisa normalmente que as crenças levam você na educação, que nem você falou, de 0 a 3 anos. Eu vejo os pais com culpa, né? Então, permissivos. Vejo assim, então quando eu estou com ele, faz o que quer. Não, o acolher, o amor é muito maior do que isso, né? Porque se você não falar um não de vez em quando, você não dá segurança para a criança. É aquilo que eu te falei. Há muitos anos atrás, né? Quando se chamava a mãe na escola, a gente ficava apavorado, porque que eu fiz de errado? Hoje o professor é cheio de dedos, porque o meu filho, não. O seu filho, tudo bem, pode ter as questões, né? A gente tem que olhar para as dores das crianças, porque tem tantas coisas que não são positivas aí no mundo, mas essas culpas que a gente acaba projetando neles e que você cria reizinhos. E daí essa criança amanhã tem dificuldade de se relacionar com os amiguinhos, relacionar com pessoas, namorar, casar. E no trabalho, como é que faz? Como essa criança vai se sustentar futuramente? Kátia, e no caso aí desse exemplo que a Belisa deu, de que a criança bate nos pais, né? E muitas vezes os pais acham bonitinho aquela atitude da Eu vi criança, tudo né? isso, né? É, e ela vai crescer assim. E, às vezes ela pode achar que ela vai poder bater em todo mundo, né? Até ela arrumar uma encrenca imensa para a vida dela. Pois Né? é. Então, porque se a criança é habituada a bater nos pais, bater nos avós, e ninguém as corrige, né? A situação fica bem difícil mesmo. Né? Então, é ter consciência disso mesmo, né? Que uma atitude bonitinha agora, porém impensada, como deveria ser, né? Deveria ser muito bem pensada na atitude dela, para que ela possa ter uma vida mais tranquila futuramente, né? Porque eu acho que quando eu citei no início que a minha educação foi repressiva, foi difícil, né, na infância, mas de qualquer forma eu pude perceber também que eu tinha que seguir um caminho para que eu pudesse ter uma vida boa lá na frente. Porque Sim, assim, a educação mais repressora, ela também era mais ética, moralmente falando. Porque você tinha que respeitar os pais, respeitar os irmãos, respeitar as pessoas mais próximas. Enfim, você respeitava todo mundo. Imagina ter um problema na escola, como vocês citaram, né? Olha, fui chamada porque minha filha não estudou. Nossa, isso nem pensar, né? Nem pensar. E hoje é completamente diferente. Né? Então, assim, essa educação que de uma certa forma foi difícil, né, me ensinou a ser um ser humano melhor depois. Porque eu aprendi a importância, por exemplo, de me policiar nas minhas atitudes, de saber se aquilo que eu estou fazendo é correto ou não. E eu acho que hoje falta isso também, né? Porque talvez, olha, filhos de pais repressores, né? Eu digo os pais que têm os filhos pequenininhos hoje e que tiveram uma educação repressora, vamos dizer assim. Talvez eles deixem os filhos mais livres por acharem que para eles foi muito difícil. Só que assim, lá de trás, a educação de trás,
né, de tempos atrás, nós sabemos o resultado. Mas essa de agora, a gente não sabe ainda. O que está aparecendo por aí é bem complicado, é bem perigoso, Eu né? acho que a gente tem que ir pelo meio do caminho, É, né? Você não vai querer criar como o modelo que você foi criada numa outra sim. geração. Nós somos diferentes, né? É, Não dá. exatamente, não dá. Eu acho que é o meio do caminho, e uma coisa que eu acho muito importante e que eu me assusto muito é os adultos hoje que são crianças, que estão na criança, como ela mesma disse, né? Uma imaturidade afetiva e emocional de pessoas de 50 anos. E isso é assustador. Então, assim, eu entendo, o que que eu entendo pelo meio do caminho, né? Valores, né? Quando você fala de crenças, tem coisas que são inegociáveis, né? Sim. Então, é isso que você tem que colocar dentro da sua casa, dos seus filhos, o que que é negociável e o que que não é. Porque é isso que ele vai levar para a vida, Sim. né? O aspecto ético-moral é extremamente importante, né? Pois é, que nem eu sempre digo, né? Eu tenho dois adolescentes, um de 15 e uma menina de 17. Eu falo, confiança é algo que não se negocia. Por pior que seja a questão, por pior que seja o problema, fale. Porque se tem uma pessoa que vai poder te ajudar, te orientar, sou eu. Então, não me esconda nada, né? Então, são coisas que você tem que negociar com os filhos e trabalhar você, né? Dentro de você, porque não é fácil, a gente aprende todos os dias, né? É entender a importância, né, de manter Sim, a turma toda no equilíbrio, né? Né? exatamente, Não nem exatamente. tão repressivo e nem tão libertino, né? Um Não, equilíbrio, né? Um equilíbrio ali que dá para caminhar bem. para caminhar bem, para respeitar o próximo, né? O ser humano, ele é um ser social. Você tem que respeitar seus amigos, respeitar as pessoas que você convive, né? Como você trata seus familiares e como também a devolutiva, né? Se fazer ser respeitado. Eu trabalho muito isso nos adolescentes, né? Nos meus filhos, né? Você tem que ter uma postura para exigir que o outro tenha respeito com você. É, é. E para isso tem que aprender, né? Tem que Isso tem que aprender, tem que aprender. aprender todos os dias, né? É, é. Quando, Belisa, e quando esses pais vêm com essa questão para você, né? Que nem, por exemplo, eu fiquei até curiosa, né? Então, a criança bate, porque isso expõe até a criança a situações ruins, porque assim, uma hora alguém pode bater nela e machucar. Na verdade, Kátia, nós trabalhamos de forma que a gente chama de psicologia positiva, né? Ah, A gente tenta de todas as formas a gente solucionar o problema aqui, né? Quando a criança ela bate, quando ela morde, quando ela demonstra, eu entendo que quando a criança está fazendo isso, é porque alguma coisa para nós ela está sinalizando, né? isso, Ou seja, a ausência da família, ou seja, alguma coisa que aconteceu que ela não sabe falar. Então, para nós, quando a criança ela tem esse tipo de comportamento, é porque ela está sinalizando algo que está faltando, né? Então, a gente procura entender todo o contexto primeiro, antes da gente chamar os pais. Por quê? Porque quando a gente convida os pais para virem até a unidade, né, o que a gente percebe, né, que são pais, não, eu não quis dizer que são pais adultos que se comportam como criança, não, são pais que são crianças mesmo, né? São pais jovens, de 18, 19, 17 anos, nossa, que têm jovem. filhos e eles não sabem educar porque eles não tiveram uma educação. Então, a gente entra naquela questão de padrões de repetição. Eu não tive, mas se eu não tive, o que eu vou fazer? Ou eu vou fazer com que o meu filho tenha uma educação completamente diferente da que eu tive, ou vai faltar para ele também. E aí é nessa questão que entra o papel assistencialista do professor, né? Porque aqui a gente acaba sendo mãe dos filhos É. dos outros, né? Então, assim, a gente não pode, a gente não tem como essa questão da gente corrigir, assim, olha, você não vai mais fazer, porque aqui a criança não, ela não, o risco que ela corre é ela ser mordida por outra criança, e só.
Sim, sim. Porque entende? se ele bate no amiguinho, o amiguinho vai se defender. Mas a É, criança, ela tá batendo porque ela tá sinalizando que algo tá de errado. Ela não bate porque ela é mal educada, ela não bate porque ela bate porque ela tá gritando, sabe? A criança, Sim, ela não sim. sabe falar. O que que ela vai fazer? Ela vai fazer com que o outro sinta dor para que o adulto olhe para ele. Olha, eu mordi, olha para mim. Nossa, Entendeu? e que papel que a gente tem, né, de olhar para essas crianças. Você sabe que meus filhos foram escoteiros. Eu coloquei eles no escoteiro logo novinho, né? E eu acho tão bonito, assim, o pensamento deles lá é assim: todo maior protege o menor. Então, vamos supor, eu como mãe, né, se tiver crianças por perto, independente de serem meus filhos, eu como maior sempre protejo os menores, né? Então, essa consciência da gente olhar para essas crianças para elas serem ouvidas, né? Porque é o futuro, tá ali, né? Esse é o trabalho que a gente sempre faz. Assim, eu acredito que todas as unidades trabalham da mesma forma. A gente busca olhar para a criança para entender o que falta, né? Para entender, saber qual é o problema, para depois chamar os pais. Porque quando a gente chama os pais, eles vão falar para a gente assim: olha, é, deixa eu pegar um exemplo fácil. A criança, quando a criança que mordeu, né? A gente comunica para as famílias, olha, conversar, porque também eu acho que que a gente precisa escrever, né? Por favor, conversar com o seu filho, porque ele está mordendo um amiguinho, né? Para mim, beleza, é um comunicado que não faz sentido, porque como que eu vou conversar com uma criança de 2 anos, de 1 ano e meio? Olha, você está mordendo, conversa com seu bebê, porque ele está mordendo, né? E quando a mãe recebe esse bilhete em casa, ela retorna para a gente da seguinte forma: professora, eu espero que isso nunca mais aconteça. Se isso acontecer novamente, eu vou tomar as minhas medidas. A medida que o pai acha é o quê? É parar o outro pai na rua. Olha, seu filho está mordendo meu filho, e aí causa a confusão toda. Então a gente evita, né? Nós tentamos solucionar os problemas é, aqui dentro para que não cause outros problemas lá fora, porque nós sim. atendemos crianças que antigamente chamávamos de crianças, famílias com alta vulnerabilidade, né? Hoje não, Sim, não, não temos tantas assim, né? Os seis, eles estão dentro de comunidades, né? Que não são mais comunidades carentes, mas quando é necessário, eles se comportam como carentes, mas não são, entende? Então, assim, Olha só. é um público completamente diferente, né? Eu falo para a Beth assim: Beth, a gente precisa fazer. Beth é a minha diretora, Elizabeth. Né? A gente fala assim: a gente precisa fazer uma roda de acolhida com as famílias. sim, É, sim. esse ano nós fizemos uma pesquisa aqui. Nós temos 20 crianças que a gente tem um olhar diferenciado porque nós acreditamos que sejam autistas. 20, né? E aí eu falo para ela assim: Beth, a gente precisa fazer uma roda de acolhida com essas mães. Vamos acolher essas mães para entender como que a gente pode fazer para ajudá-las a cuidar das crianças fora daqui, porque às 10 horas que eles estão conosco, a gente dá o melhor. Mas o que acontece das 17 horas, a hora que o portão fecha, quando eles vão para casa, a gente não sabe, né? Então, assim, hoje o ideal seria primeiro acolher as famílias, entender o que passa nas famílias, para depois a gente pensar em olhar para as crianças aqui dentro, porque o problema é familiar, Sim, sim. né? E eu vejo como um padrão de repetição mesmo, né? A minha mãe não me deu constelação, né? Vamos olhar para trás. Né? Vamos olhar o que falta lá atrás. A minha avó não deu para minha mãe não me deu, e eu não vou dar para meu filho. E o filho não vai dar para o próximo filho, porque o ser humano não é, a gente não dá a outro o que a gente recebe? Não é aí o Sim. equilíbrio? Nem a mais, nem a menos? Como que Então, eu vou cobrar de um pai algo que ele não sabe dar? mas daí entra o amor, né?
Eu acho que o amor filial é uma coisa tão grande, a gente sempre quer o melhor para o filho, né? A gente não brinca que ser mãe é o coração fora do peito, né? Então, de repente, nessa acolhida, nessa orientação, um pouquinho mais de conhecimento pode ajudar. Eu acho muito interessante isso que você faz. Inclusive, se você fizer essa roda de acolhida com os pais, eu me coloco à disposição para ir lá com vocês um dia, porque eu acho que é muito rico isso, né? De você conseguir através. Tem pessoas que buscam ajuda e outras não. Mas quando a ajuda chega, né? Quando você escuta alguma coisa e quando você vê que você pode fazer um pouquinho melhor, porque eu acho que todos tentam fazer o melhor dentro do que podem, né? É que, como você fala, quando você não recebeu, é difícil você quantificar isso, até saber como lidar. Mas daí, às vezes, uma orientação ou uma acolhida, ou numa roda, por exemplo, você saber que o outro pai tem a mesma questão que a sua, que o seu, né? Eu acho que pode ser muito rico. O que você acha disso, Eliana? A gente tá, Nossa, eu estou achando maravilhoso tudo isso. Eu acho que é um bom caminho para tentar ajudar os pais, né? Esses pais que estão, vou colocar entre aspas, meio perdidinhos ainda, talvez por serem muito jovens, Sim, sim, talvez por terem tido uma educação, entre aspas, novamente, carente, né? De um olhar para si, carente de um olhar ético, moral, né? De como que eu posso fazer o melhor para o meu filho, né? Se eu tenho um olhar ético para o meu filho, né? Eu vou desejar o melhor para ele, mas o melhor que é para ele é melhor para todos. Não é um melhor egoístico, né? e Só para sim, uma pessoa, só para o meu filho. Não, eu quero que o meu filho esteja bem, que os amiguinhos também estejam bem. Então, e muitas vezes os pais não pensam bem dessa forma, né? Eles acham que o importante é o filhinho deles se darem bem naquele momento, e o resto, problema do outro, né? A gente vê tudo isso também. Então, acho que essa roda é uma boa forma de conscientizar as famílias, né? Da importância desse olhar ético-moral para os filhos, no sentido de beneficiar tanto os filhos como a sociedade, né? toda a sociedade e os pais, né? Alguém que está olhando para a dor deles, porque não é fácil, né? É, Que você, por exemplo, tem um filho adolescente, os filhos do quarto, né? Como assim hoje? Você fala, você não dá atenção para o seu filho, você não põe limites, né? Eu escutei muito isso. Como assim? Você põe limite e liga de madrugada o videogame? Então é muito difícil. E daí, conversando com outros pais, que eu comecei a ver que esse problema não era só meu, né? E comecei a achar as minhas alternativas, mas não é todo mundo que tem essa abertura e procura ajuda, né? Porque é difícil. Então, olhar do que nem você falou, eu fico imaginando, meu Deus, ser pai com 18 anos, deve ser bem difícil. Você nem está formado ainda e você tem que dar conta aí de um ser humano, né? e muitas vezes nem querem, né, meninas? Muitas É. vezes não querem. O bebê apareceu por acaso ali. Ele não esperava que fosse aparecer um bebê, né? Que é um momento, nossa, 18 anos, olha, é um momento que você está se preparando para a vida. E de repente vem um filho e muda, Tudo. sabe, significativamente a vida da pessoa, né? Então, como lidar com isso também? Porque, de uma certa forma, pula uma fase da vida, né? A Pula. pessoa já assume um compromisso tão grande que ela vai para uma outra fase da vida. Aquela dos 18, 19, 20 anos ficou, Sim, né? sim. E e se muitas a vezes, gente não, se a gente não tomar esse cuidado, é, é na primeira infância que as principais crenças elas são instaladas, né? sim. Sim. E olha, e ainda há aqueles teóricos que falam muito da psicologia pré e perinatal, né? Que o bebê lá da gravidez já está aprendendo uma série de coisas, já está desenvolvendo crenças ali. Eu acredito que, inclusive pelas constelações sistêmicas, que essa fase pré-natal, a criança está muito envolvida com as emoções Sim, da mãe, do pai, do que está acontecendo entre o casal, de como os familiares acolhem aquilo. A criança tem toda essa sensação. E é uma coisa muito louca que eu tive uma experiência com uns amigos.
a moça ficou grávida e ela tinha uma questão com o familiar. Ah, E quando essa criança nasceu, esse familiar foi ao hospital. Quando o familiar pegou esse bebê, ele gritava, mas gritava assim, quando ele ouviu a voz, e tiveram que tirar a criança do colo desse familiar. Como assim? Então, a criança ela carrega toda essa carga emocional, né? Então, é muito interessante. Eu acho que a gente tem muito a aprender ainda, né? temos, temos. Mas olha, eu já aprendi muita coisa hoje com vocês aqui, viu? Ó, E agradeço muitíssimo a participação de vocês. E olha, quem sabe a gente possa fazer mais lives, né? Para ó, tratar desse assunto ainda mais profundamente, que foi muito bom. tem um processo terapêutico que chama o renascimento, né? A gente induz o paciente até o útero da mãe para poder identificar crenças, traumas na vida uterina ainda, né? A gente consegue realmente voltar lá, a gente ouve som, tem sensações, a gente sente até cheiro de infância que a gente na correria assim da vida adulta a gente nem lembra mais. E tem um processo terapêutico que faz a gente voltar no útero da mãe da gente. Olha, você sabe que eu conheço o terapeuta que faz isso, o Manuel. Eu vou ver se eu consigo chamá-lo para uma live aí com a gente. Bacana. Eu Vai acho ser que muito legal. a gente tem que cada vez mais acolher essas coisas novas, essas terapias, para a gente melhorar como ser humano, como mãe, Sim. como pai, como pessoa, como amigo, como olhar o outro, né? Essa era de Aquário, ela tem um símbolo maravilhoso, olha eu falando como astróloga, que são duas ondinhas, você e o outro. Então, vamos olhar para o outro, né? Entender É. que todos estamos no planetinha azul e que ele está cada dia menor. É. E, Kátia, e não tem como a gente fugir, né? A gente cresce com o outro, que a gente tem que viver experiências para que a gente possa melhorar a nós mesmas, né? Sim, A gente sim, tem que viver experiências. Só que a gente tem que estar sempre preocupado, né, que essas experiências que possamos viver sejam boas o suficiente para fazer o outro também bem, né? Para que sim. sintamos bem e para que o outro também possa sentir bem, né? Verdade. Meninas, agora nós vamos encerrar, tá bom? Já deu nosso tempo, uma horinha quase que nós estamos falando, tá bom? Mas a gente vai voltar numa outra oportunidade. Estou muito feliz de falar com vocês. Agradeço muitíssimo, tá bom? A participação de vocês. E você, pessoal, que está assistindo a nossa live, ou que ainda vai assistir, não esqueça, por favor, de dar um like, acionar o sininho e continuar com a gente e compartilhar nosso trabalho, que nós vamos ficar muito agradecidas e muito felizes. Muito obrigada. Tchau, meninas. Obrigada. Tchau, gratidão. Tchau, Tchau, tchau. tchau.